Toguro fez os cálculos e percebeu que não compensa ter casas de aluguel para ganhar dinheiro. Isso aqui são 3 casas de aluguel. É muito investimento para pouco retorno, mas 35 mais 20 anos eu tenho 55. Uma conta básica aqui. São 3 casas. Vamos fazer por casa. Então são 20 anos vezes 12 meses, igual 240, vezes 1.500. 360 mil. 20 anos. Vezes 3, 1 milhão. Compensa ou não? Botar mais 10, com 65. Vamos botar 30 anos, Marcos. Vezes 12 meses. Vezes 1.500. Vezes 3. Mais 600. Não fale não, mas vou tá aí, vai estar caindo. Fala cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje queria saber de vocês. Você já imaginou investir pesado em imóveis para depois você descobrir que talvez não vale a pena? Pois é exatamente isso que aconteceu com o Toguro. E o mais curioso, ele só resolveu fazer conta depois de já ter investido. Depois que ele fez todo o trabalho, comprou terreno, comprou material de construção, contratou gente, pagou tudo, depois já está pronto, ele foi resolver fazer as contas. Vou te mostrar onde está o erro, o que ninguém te conta sobre casas de aluguel em locais mais simples e principalmente como evitar cair nessas armadilhas. Mas antes, pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? E como eu estava dizendo, muita gente já avisava há muito tempo para o Toguro. Toguro, essas casinhas não estão compensando. Toguro, muita dor de cabeça mexer com casas de aluguel. Toguro, vacância alta em casas de aluguel nessa região. Aluguel muito baixo, Toguro, aluguel mais baixo. Mas mesmo assim ele continuou comprando, investindo, terreno, construção, mais casas na mesma rua, tudo na mesma lógica, crescer patrimônio. Só que tem um detalhe crítico, pessoal. Ele não fez a conta antes. Ele fez o quê? Depois. E isso muda absolutamente tudo. Vamos pegar aí, ó, as 3 casas de aluguel que ele falou. Cada aluguel, R$ 1.500, 20 anos. Então, 20 vezes 12, né, por ano, 240 meses, certo? 240 meses. Desses 240 meses, você multiplica por R$ 1.500, certo? Então, são 360 mil reais por ano por casa de aluguel, certo? E aí, multiplicando esses 360 mil vezes 3, que são 3 casas de aluguel, daí em torno de 1 milhão e 80 mil. Vou botar R$ 1 milhão. Ou seja, em 20 anos ele receberá R$ 1 milhão, para ficar mais arredondado. E aí que entra o choque de realidade. Porque só essa conta não significa lucro. Porque o que ele ignorou? Primeiro, o custo total da obra. Ele investiu perto ali de 300 mil por casa, certo? Vamos botar ali uns 260, certo? 260 vai ali, vamos botar 300 mil mesmo, 900 mil, certo? As 3 casas. Agora adiciona aí imposto 13%, manutenção, vacância, né? Os meses que vão ficar sem aluguel, possíveis inadimplências, corretagem, ou seja, aquele 1 bilhão começa a evaporar rapidinho. Se uma casa custa 300 mil e gera 1.500 por mês, aí você pega 1.500 dividido por 300 mil, dá 0,5% ao mês. E isso é baixo, muito baixo, principalmente considerando o risco, certo? Um retorno saudável no imobiliário gira em torno de 0,8% a 1%. Ao mês. E o dele está abaixo disso, está 0,5%. Aí já fica, né, algo questionável, né? Ele considerou o aluguel fixo por 20 anos. Sendo que a gente sabe, que a gente que paga aluguel sabe, aluguel não fica fixo por 20 anos. A não ser que esteja em contrato. Mas o aluguel, a cada ano, ele sofre por reajuste.
certo? Desde que não esteja em contrato. Se tiver em contrato que o aluguel fica, digamos, congelado por X anos, ok? E o seguinte, o aluguel pode subir? Pode, mas também pode não acompanhar a inflação, ficar travado por contrato, cair por falta de demanda, certo? Agora vem a parte mais importante que devemos considerar em qualquer investimento que vamos fazer. Nunca invista pela emoção, certo? Nunca invista pela emoção. Como assim? Quando a pessoa fica dizendo, nasci aqui, moro aqui, quero investir aqui, quero ajudar as pessoas aqui, ou seja, fica muito apegado àquele lugar ali, e aí entra um dos maiores perigos nos investimentos, misturar emoção com dinheiro. Porque ajudar é válido, certo? Que quem tem esse coração mais solidário, né, gosta de ajudar, mas investimento, pessoal, não é caridade. Se você paga caro em algo que ninguém quer comprar, você fica preso, tá? Sem liquidez, sem margem, sem saída. Ele mesmo mostra que recebe muitas mensagens, certo? Mas as pessoas não têm nome limpo, ou seja, alta demanda aparente, mas baixa demanda qualificada. E isso destrói qualquer modelo de aluguel. E aí, pessoal, você olha para o cenário. Região com baixa renda, dificuldade de crédito, vacância alta, inadimplência em potencial e ainda ele pensa em reformar, modernizar, investir mais dinheiro sem garantir aumento proporcional no aluguel, certo? E isso, de certo modo, corrói o lucro que ele vai ter no decorrer do tempo. E outra, ele compra imóveis sem saber quanto vai gastar na obra, quanto vai cobrar de aluguel, qual público vai atender, certo? E isso não é investimento, é algo parecido com apostar no tigrinho, certo? Você chegar e jogar um valor ali no escuro e não saber, certo, quanto vai retornar, quais são os riscos. Ele ganharia bem mais se tivesse investido o quê? Na distribuição das bebidas dele. Ou então se comprasse uma porcentagem de uma transportadora para facilitar a distribuição das bebidas dele. Ou na compra como é que fala? Na construção de uma transportadora, certo? Para ajudar a distribuir as bebidas dele mais para outras regiões do Brasil. Agora vamos trazer aqui para a realidade prática, né? Se você fosse montar esse investimento do jeito certo, faria assim, ó, definir o público, certo? Quem vai alugar, definir o preço médio de aluguel da região, calcular o custo total da obra, calcular a rentabilidade esperada, certo? E só depois compra ou constrói. No final das contas, o erro do Toguro não foi investir em imóveis, foi investir sem estratégia. Aliás, qualquer coisa que você faz sem estratégia, você fica sem saber o que fazer, sem saber qual o próximo passo tomar, certo? Você fica sem conta, sem análise, sem projeção real e principalmente sem separar emoção de dinheiro, certo? Se você está pensando em investir em aluguel, guarde a seguinte informação: nem todo imóvel é um bom investimento, tá? Nem todo imóvel é um bom investimento. Vou repetir mais uma vez para que isso fique bem fixado. Nem todo imóvel é um bom investimento. E nem todo aluguel dá lucro. Às vezes, o que parece patrimônio é só um passivo disfarçado. Agora, a situação fica ainda mais clara, porque não é só sobre fazer a conta errada, é sobre não ter um plano nenhum, não ter estratégia. Logo no começo, já tem um detalhe que ele entrega tudo. Ele tenta mostrar a casa, mas não mostra nada que realmente vende o imóvel. Aí você vê ali um ambiente mal apresentado, bagunçado, reforma inacabada. E aí fica a pergunta: quem vai sentir vontade de alugar, de alugar aquele espaço, né? Porque o imóvel não se vende sozinho, né? E não só não se vende sozinho, como não se aluga sozinho. E muito menos quando ele fala assim que não deu para fazer tudo de uma vez, né? Que isso se traduz como: faltou dinheiro, faltou planejamento, faltou organização.
E qual o resultado? Piso diferente em cada parte da casa, acabamento inconsistente, aquela sensação de improviso total, ou seja, gambiarra. E aqui entra um erro brutal que muita gente comete: comprar sem saber o que vai fazer. Não é? Se eu comprar algo sem saber o que vou fazer. Investidor de verdade pensa assim, ó: quanto custa um imóvel? Quanto custa reformar ou construir? Quanto vai gerar de receita? E qual o retorno esperado num período de 1, 2, 3, 5 anos, né? Que ele estabelece um tempo, né? Ou até meses. Agora, o que aconteceu aqui foi o contrário. Ele comprou primeiro, pensou depois e pagou o preço por isso. E pagou caro. Porque para você entender o tamanho do problema, vamos comparar aqui com quem faz certo. Por exemplo, uma incorporadora, por exemplo, compra várias casas, certo? Mas não é para alugar que a incorporadora compra as casas. É para derrubar tudo e construir um prédio, certo? Porque aí a conta fecha. Porque você dilui o custo do terreno, né, de várias unidades, né, várias casas, em prédios, em apartamentos, certo? Agora imagine fazer isso com uma casa só. Você paga pelo terreno, você pela construção antiga, né? Pela demolição, pela nova obra e no final ainda depende do aluguel barato ainda. A matemática, pessoal, simplesmente não fecha. E tem outro detalhe que pouca gente observa: derrubar custa caro, tá? Porque você paga para uma máquina, geralmente uma retroescavadeira, para derrubar, certo? Depois essa retroescavadeira tem que colocar no caminhão de entulho, que você também tem que pagar pelo caminhão de entulho. Porque simplesmente não é só derrubar e deixar os restos da construção lá. Você tem que jogar, colocar dentro do caminhão. E esses entulhos têm que ser destinados para um local correto. Não é simplesmente jogar. Isso você tem que pagar. Certo? Não é simplesmente derrubar e jogar lá. Agora, olha o nível da obra. O próprio vídeo mostra. O pedreiro não termina o serviço, troca de profissionais no meio do processo, atrasa, gambiarra na elétrica. E isso não é só detalhe, isso é dinheiro vazando, porque toda obra mal gerida tem 3 coisas que pesam muito: tempo, custo e dor de cabeça. Enquanto isso, ele vai lá mostrando as casas, soltando a frase como: cantinho para jogar bagunça, depois a gente vê isso, não planejei isso aqui ainda. Isso não é uma linguagem de investidor, é uma linguagem de improviso. E tem outro problema sério: as casas não têm privacidade. Tá? Como é que você vai morar numa casa que não permite privacidade? E privacidade, de certo modo, é lazer. Às vezes você quer ficar mais à vontade na sua casa, mas só que você não tem privacidade. Certo? Que fica uma passando na frente da outra, né? Então acaba tirando sua liberdade. E aí vem a cereja do bolo. Ele quer cobrar R$ 1.500, numa região onde provavelmente existem opções mais baratas, né? Em torno ali de 300, 400, R$ 500, certo? E melhor organizada, e você for ver. E de certo modo até com uma certa privacidade. E qual é o resultado? Vacância. E mesmo com tudo isso, ele ainda só não vejo a hora de alugar tudo para cobrir os custos, certo? E isso não é lucro, tá? Se você for olhar, é só cobrir custos, porque quando seu investimento só paga as contas, você não está ganhando dinheiro, você só está mantendo o problema. E agora entra uma parte mais profunda, e talvez a mais importante de todas. Ele sabe que não está compensando, mas continua mesmo assim. E por quê? Pela emoção. Ele mesmo fala várias vezes: nasci aqui, moro aqui, quero investir aqui, quero ajudar. E isso revela algo que ninguém comenta direito. É um investimento emocional, certo? E isso não é um investimento financeiro. É como se ele quisesse provar algo, né? Que venceu, que conquistou, que agora é dono de tudo aquilo, né? Que quer ser alguém para ser inspirado pelas pessoas do bairro, que meio que para preencher um vazio emocional, certo? Só que tem um problema: o mercado não liga para a emoção. A conta sempre fecha no número. E quando a emoção entra no investimento, o prejuízo entra junto. E isso não vale somente para imóvel, vale para tudo. O exemplo que aparece é claro: pessoa que deixou de ganhar
mais de 114 mil reais, certo? Não porque o mercado caiu, mas porque escolheu produtos ruins e regiões ruins. E aqui entra um aprendizado valioso. Nem sempre perder dinheiro significa ver o saldo cair, tá? Às vezes é deixar de ganhar. E isso acontece muito com quem segue dica de gerente, confia cegamente em assessor, não entende onde está colocando o dinheiro, porque no final essas pessoas não trabalham para você, trabalham para o banco. Agora, fazendo um paralelo com o caso do Toguro, ele está fazendo algo muito parecido, só que no mundo físico, colocando dinheiro em algo que tem baixa rentabilidade, alto risco, baixa liquidez e muita dor de cabeça. E mesmo assim continua. E aí vem uma frase que resume tudo. Quem compra terra não erra. Será que quem compra terra não erra? Porque comprar caro é um lugar com baixa demanda para fazer um projeto mal planejado pode sim dar errado. E o maior erro aqui não foi investir em imóvel, foi investir em estratégia. E isso serve para você que está assistindo. Antes de colocar dinheiro em qualquer coisa, você precisa responder uma seguinte pergunta. Isso é um investimento ou é emoção disfarçada? Porque dependendo da resposta, você não está construindo um patrimônio, está construindo um problema. Agora me conte, você acha que vale a pena investir em imóveis hoje ou é melhor partir para outras estratégias, né? Outros tipos de investimento? Lembrando, pessoal, de não deixarem de deixar o like de vocês, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.